Por que que isso é importante, né? Porque a gente vai usar essa noção de somatório e de produtório para definir quando um predicado, ele de forma limitada até um determinado limite, ele tem uma determinada propriedade até um número fixo. Por exemplo, se eu quero dizer para todo t que seja menor ou igual que y, p de x1 até xnt, eu simplesmente pergunto se o produtório de t igual a zero até y, de p de x1 até xn de t é igual a 1. Né? Ou seja, se todos os indivíduos que são menores do que um cara fixo, y, tem a propriedade p, isso aqui vai retornar 1 se todos os elementos de 0 até y tiverem 1. Porque basta que 1 seja 0, que esse número aqui vai dar 0. Então, quando é que eu digo para todo t menor ou igual que y, p de x1 até xn de t é verdadeiro? Ele é verdadeiro se o produtório, né, é igual a 1. Caso contrário, é 0. Se eu quiser, ao invés de usar um para todo, saber se existe um elemento, né, aí ao invés de usar um produtório, eu faço o quê? Eu uso o somatório. Né? Eu somo todos os p's de x1 até xn de t, e se eles forem diferentes de 0, então eu digo que existe um elemento que é menor do que y, que satisfaz a nossa função p de x1 até xn de t. Vejamos um exemplo prático, né? A definição de y é um divisor de x. O que significa dizer que y é um divisor de x? Significa que existe um número que multiplicado por y é igual a x. Ora, para eu definir isso, né, para dizer se y é divisor de x, eu posso usar a nossa noção. Existe um número que está limitado em x, né, tal que o y multiplicado por esse número é igual ao x. Então, se existe, né, um t que eu multiplico por y, ele é igual a x, é porque o y é divisor de x. Tá? Vamos ver o exemplo aqui prático. Tá? 3, né, é um divisor de 12. Né? Na nossa definição, eu estaria perguntando, existe um t, certo? Que é menor ou igual que x. Quem é o x aqui? O 12, né? O 12 é o x e o 3 é o y. Tal que o 3 multiplicado por esse número é igual a 12. Bem, isso aqui vai ser verdadeiro. Vai ser verdadeiro para que t? Para o t igual a 4. Então, quando t assumir 4, né, isso aqui vai ser verdadeiro. E 4 é menor do que 12. Né? Então, isso aqui lembrando, nossa definição, isso aqui é um somatório. Isso aqui vai retornar um número que é diferente de 0. Logo, isso aqui vai ser o quê? Vai ser verdade. E 3 é divisível por 12. Por outro lado, 3 não é divisor de 13. Ou seja, não existe um t que seja menor ou igual que 13, tal que 3 vezes t seja igual a 13. Então, para todos os elementos que eu tomar, para o 0, para o 1, para o 2, até o 13º, se eu multiplicar por 3, ele nunca vai dar 13. Então, esse exemplo é falso. Se eu quiser agora definir um número primo, né? O que é um número primo, né? O número primo, ele é um número que é maior do que 1 e tem apenas dois divisores, 1 e ele próprio, tá? Então, a gente pode definir um número primo, x, como sendo um número que é maior do que 1 e para qualquer outro elemento t que seja menor do que o x, do que o elemento que eu quero saber se ele é primo, ele ou é o 1 ou é o próprio x, que são os dois divisores, ou o t não é divisor de x. Né? Porque para ser um número primo, ele só pode ser 1 ou o próprio x. Então, para todos os outros elementos, o t não é divisor dele. Tá? Então, esse seria a nossa definição de primo. No primeiro exemplo, eu usei o existencial, mas para definir um número primo,
dizer se o número é primo ou não, eu uso agora um para todo t. E, de novo, isso são funções primitivas recursivas.